Horizonte Debate de volta e o nosso tema de hoje é o cenário político e econômico do Brasil em 2019. Geraldo Luiz Madureira, brigado lá do bairro Santa Mônica, ele coloca a rodar o seguinte: Bolsonaro é fruto do acaso e do ocaso das esquerdas. Eu tive com o Bolsonaro em 2016, Geraldo. Não era acaso, não. Não é acaso, a questão não. já estava sendo bastante colocada. Não né? é acaso, mas é do política. ocaso, mas é do ocaso da esquerda? Não é do ocaso. A gente tem que ter um pouco de equilíbrio de novo, não é? A esquerda e a direita sempre vão existir no mundo, porque é uma medida, uma régua. Né? Mesmo que assim, vários forem para a direita, alguém vai estar à esquerda de quem está à direita. Né? E a democracia precisa da direita e da esquerda. Né? Digamos assim, para a gente ter o equilíbrio, seria muito bom que a gente tivesse um centro forte, organizado, que fosse um poder moderador. Né? Em algum momento, não estou falando aqui assim, totalmente honesto, isso... Eu tenho 56 anos, já não acredito mais nessas questões. Mas o que eu estou falando é algo como o Ulisses Guimarães, que eu convivi muito com ele. Eu tinha, assim, embora a gente tivesse posições diferentes, ele chegava numa reunião de bancadas e falava, calma, agora parou. Por exemplo, na campanha do impeachment do Collor, os meninos estavam na rua, movimento estudantil, eu lembro até hoje da reunião. Ele pegou, agradeceu todo o movimento estudantil, porque estavam todas as bancadas que estavam na campanha e tal, falou, agora, gente, hora de ir para casa, agora é com os profissionais da política. E os meninos abaixaram a cabeça, com raiva, mas ele tinha autoridade. Tem alguém no Brasil que tem que falar, não dá para continuar essa briguinha de rua. Agora deixa eu puxar para cá. Sérgio Moro, Leandro, é esse cara? Sérgio Moro pode se transformar nesse cara. Se ele se manter equilibrado, sem ser tendencioso, como aconteceu com alguns outros juristas que a gente esperava que fosse, como era Joaquim Barbosa. Eu, particularmente, vejo, e eu, sinceramente, eu espero que isso aconteça, que a gente possa olhar algum dia e olhar para alguém que você está à frente no comando de nosso país e sentir respeito. Isso é uma questão que é importante. O que é importante do Sérgio Moro é que, apesar dele não ser uma unanimidade, e toda unanimidade sempre será burra, né? Digamos assim, mas ele tem o respeito de várias classes, várias crenças, de vários, vamos falar, estratos sociais que a gente tem E aqui desprezo dentro. de muitas outras. Exatamente. E é uma questão que, se ele fizer um bom, apesar que fala que não, é praticamente o que quase todo mundo sonha, que ele saísse para presidente do Brasil. Se ele respeitasse a lei, né? Ele não respeita. Né? Aline, a Aline é pesquisadora do Centro de Estudos Legislativos lá da UFMG, doutoranda em Ciência Política e mestre em Ciência Política e bacharel em Ciências Sociais. É por isso que eu estou pedindo para a Aline, sempre que vou falar de Congresso, fazer esse movimento, inclusive para o livro de história do Felipe, quando o Felipe já com 15 anos. Aline, o que é pensar isso que o Rudá colocou, de um Congresso que vai dar suporte para essas pessoas todas? Você concorda com a ideia de que não houve tanta renovação? Quando a gente pensa, por exemplo, o escândalo, talvez o primeiro escândalo do assessor do senador eleito Flávio, filho do presidente, como que você observou esse processo todo? Eu acho, os números que eu vi nesse sentido demonstraram que houve renovação de cerca de 40% do Congresso, em termos de pessoas que foram eleitas pela primeira vez para ocuparem cargos de deputados, né? Um assento de deputado. Mas a questão é que não houve renovação num sentido progressista. Esse Congresso, ele é um dos mais conservadores da história do Brasil. Então, há muitos noviços, né, novatos, e o que foi interessante também de ser observado, que tem muitos outsiders, né? Pessoas que não eram tradicionalmente políticos, mas que vieram de outras profissões e conseguiram se eleger, com pautas assim, muito específicas e acopladas ao projeto do Bolsonaro, né? Então, cresceu a bancada de evangélicos, pastores, etc., representantes religiosos. Militares. Cresceram o grupo de pessoas relacionadas às forças armadas, né? Polícia, juízes, etc. Então, houve uma renovação nesse sentido de pessoas que não estabeleceram carreiras tradicionais dentro dos partidos políticos e que não ocupavam outros cargos antes de se tornar deputados, mas foi uma renovação muito mais conservadora e não progressista. Aline, posso fazer só um adendo? Claro.
é complicado de nós falarmos em renovação quando a própria estrutura política ela é feita para manter os que estão no poder. Se nós olharmos, por exemplo, nessa última eleição, foram vários casos que foram investigados e visto aí que o dinheiro que deveria ter sido repassado, por exemplo, para mim, que não sou ninguém, nunca chegou para mim. Então, é uma estrutura que é feita para perpetuação daqueles que estão no poder. Mas nisso eu concordo com a Aline. Houve sim uma renovação, porque algumas pessoas que talvez nunca tivessem tido a chance de entrar nessa política, colaram no Bolsonaro e conseguiram entrar. Inclusive, eu passo os dados para vocês. Os dados são muito claros, porque uma coisa é você fazer uma análise nominalista, a outra é sistêmica. A análise que se faz de renovação é sistêmica. E do ponto de vista, quem faz nominalista é jornalista, que pega o nome, ele estava aqui ou tal. Não, ele não teve renovação, quase nenhuma. Isso aí o DIAP já publicou, textos, tal, é bem fácil de localizar. A questão é exatamente essa. Não existe possibilidade de renovação nesse país, porque a pessoa que é pobre, ou que está lá embaixo, ou que não tem estrutura de poder, ele não entra. E mesmo as bancadas religiosas, elas não são exatamente do que a base quer. Tanto que evangélico, as pesquisas recentes que nós temos, revelam que a maioria dos evangélicos do Brasil é contra a bancada, por incrível que pareça. Tem pesquisa da USP, Unicamp, tem do Data Popular. Então, agora, com essa bancada, Aline, mais conservadora, portanto, como você estava dizendo, será possível aprovar algumas demandas, né? Demandas do próprio candidato, algumas pautas da campanha do candidato eleito Bolsonaro, como, por exemplo, ideologia de gênero, escola sem partido. Ele vai conseguir articular com essa maioria conservadora esses pontos? Pontos que talvez, soldado, depois me ajude, Leandro, nessa. Será que são pontos que a sociedade de fato quer? Eu acho que sim, eu acho que foram pontos que contaram muito para o apoio direcionado ao Bolsonaro. E ele vai pautar essa agenda, certamente. Agora, prever que isso vai ser aprovado é arriscado, né? Há um longo caminho até isso, porque os projetos, eles entram na agenda legislativa e tem um longo caminho, né, dentro da instituição. Então, depende, por exemplo, quem serão os presidentes da Câmara e do Senado, porque eles são peças cruciais para determinar essa pauta, né, dentro das casas, por exemplo. O Bolsonaro sozinho, ele não consegue passar isso, ele pode sinalizar e tentar obter apoio popular para pressionar o Congresso em avançar essas pautas. Agora, o escândalo do motorista descredencia, por exemplo, o Flávio eleito senador, Leandro, na sua opinião? Particularmente não, porque se formos olhar escândalo por escândalo, não fica um. Né? O que, na verdade, está trazendo, e que está trazendo um certo murmurico, está tendo muito mimimi, e é uma questão que eu acho que é até interessante o que o professor Rodar fala, todo mundo se tornou jornalista, né, naquela questão toda. Mas, por exemplo, o COAF pegou aquilo. Está errado, tem que ser preso. Eu acho que é isso que nós temos que chegar e falar para o país. Pegou de um ano só, né? De um só. Não conseguiu pegar... Não, na verdade, pegou de 49, na verdade. Só que a mídia... Pegou de um ano só. Mas pegaram 49 assessores, deputados assessores dentro do Rio. O grande é que a própria mídia utiliza isso porque é uma forma de desgastar o Bolsonaro para o Bolsonaro dar o cala-boca. Essa é a velha política. Ou seja, a própria mídia, ao invés de chegar e falar, olha, todos esses 49 são corruptos, deveriam ser julgados, deveriam estar fora da vida política, deveriam ser presos, não. Estão utilizando algo para tentar pressionar e tentar obter ganho. Mas aí ele ataca os jornalistas como o Trump faz, assim. Então, vocês jornalistas que estão inventando... Só que Trump tem um equilíbrio da estrutura do Congresso norte-americano, né? Então, assim, ele tem... Estou pensando no Trump com equilíbrio. Estou pensando no Trump sem equilíbrio. O que seria isso? O problema é que o Trump pode falar o que ele quiser, que a política nacional continua. O Trump nos Estados Unidos, para quem conhece os Estados Unidos, está virando um fantoche. Por isso que ele perdeu na Câmara. Sim. Não é assim? O Trump é o cara que está falando no Congresso e o Putin é que manda. Né? Então, está falando no encontro internacional e o Putin é que manda. Então, isso é o Trump. O Trump é um fantoche. O problema é quando o Bolsonaro... Eu ainda não entendi a lógica, porque o Bolsonaro não é um novato. Ele disse, antes da campanha, que ele é baixo clero. Ele sabe que ele vai lidar com gente como o que ele fazia. E ele não vai conseguir negociar como ele está. Se ele tem inteligência política, evidentemente que ele sabe disso. Ele sabe
que a pauta econômica do Paulo Guedes, os militares são contra e estão jogando pesado contra o Paulo Guedes. Você acha que quem soltou para a imprensa que ele chegou atrasado ou errou o local? Você acha que foi jornalista que foi atrás dele? Sim. Eu conheço política há muito tempo para saber o que é fogo amigo. O que vaza não. Ele está sendo detonado a partir de agora. Ele vai ter que agir como? Com essa pauta. Quer dizer, qual é a pauta popular? Numa postura estratégica, é a pauta da segurança, porque grande parte votou nele falando não aguento mais ser roubado na favela. Então, assim, gente séria, trabalhadora, que está morrendo de medo. Eles estão certos. Bom, e também essa pauta moralista baseada na família, que é uma pauta complicada, porque hoje nós temos estudos que mostram que a maioria das pessoas pobres no Brasil tem mais, o homem, que é machista, tem mais do que uma mulher, uma família. E isso não está claro, por exemplo, a esquerda, que quando a igreja evangélica fala você está perdoado, mas você tem que cuidar de todas as famílias, e a esquerda principista fala isso é machismo, tal, ele não entende que não está deixando de falar a linguagem popular. O Bolsonaro sabe disso. Então, assim, ele sabe que a hora que ele falar da Previdência e mexer no futuro de um pobre, na hora que ele começar a falar de voucher para a escola, na hora que isso vai ter uma revolta popular, porque já tem pesquisa mostrando isso. Eu quero só perguntar Então, depois, não, só para me veja. fechar a rodada, porque eu preciso de caminhar agora para o intervalo. Se ele vai desfocar isso Ele não pode desfocar. naquele discurso de chamar a atenção para o outro lado, se eu tenho que dar Não, ele tem que pancada focar na nessa bandeira. pauta social. Ele vai focar. Eu vou voltar nessa daqui a pouquinho. Nós vamos para um curto intervalo. Fique conosco para a gente amarrar essa ideia no próximo bloco. Até daqui a pouco.